Olá, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Entrevis Live. Lembrando que o Entrevis Live é feito ao vivo pelo Radiocast Futebol Clube. Se você não segue, você corra lá no Instagram e digita Radiocast Futebol Clube tudo junto e você poderá acompanhar as entrevistas de forma ao vivo. Se você não tiver tempo, você poderá acompanhar as edições nas plataformas de áudio e também disponibilizado no canal do YouTube. Só procurar em qualquer espaço, seja na plataforma de áudio ou também no YouTube, Radiocast Futebol Clube. Simbora para o Entrevista Live de hoje. Aí sim! Beleza? Boa noite, Edgar Araújo. Seja bem-vindo à Entrevista Live. Como estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Você me ouve bem, Edgar? Beleza. Prazer em revê-lo, meu querido. Te A ouço honra bem, é toda te ouço minha. bem. Fico muito Percebeu o feliz que você Galvão tenha aqui, me né? convidado. Eu percebi. Aí eu falei, quando o time é grande é outro nível, né? A gente sabe quando o jogador ele sabe matar, sair jogando. Parabéns pelo trabalho. Fico feliz que você tenha me convidado. Tava até Valeu, a honra pensando é esses toda dias, minha. será que esse safado não vai me chamar para uma entrevista? Eu ia me convidar, né? Ia falar, vai me chamar ou não vai? Mas fico feliz, muito obrigado. Mas incrível. É uma honra, pois, na convivência que nós tivemos lá na Rádio Clube, enfim, Sim. muitas histórias aí que. Umas que a gente até pode contar, outras melhor deixar quieto, Não, né? outras é melhor que a gente não fale, que deixe É isso melhor nos outras que a corredores gente da não Rádio fale. Clube e nos estádios Isso. também. Se aquelas paredes falassem, então, enfim. O que Mas, aconteceu no enfim, Germano fica no Germano. exato. Para a gente começar essa conversa, Edgar, Vamos quem lá. é Edgar Araújo? Meu Deus, que pergunta, hein? Sabe que aquele roteiro eu dei uma olhada assim, mas eu pensei, vou deixar para surpresa que fica um bate-papo um pouco mais legal. Olha o Eduardo Machado aí, ó, querido. Olha Abração aí, para ele também. Você é meu honra. queridão. Quem é Edgar Araújo? Ah, meu Deus. Acho que eu sou um cara humilde, um cara amigo. Eu sou apaixonado por futebol, ainda mais pelo rádio, né? Gosto muito do rádio, amo futebol, amo meus amigos, amo meus companheiros de profissão. E sou um cara simples, um cara do bem. Pelo menos eu me considero um cara do bem. Direto e reto. Como Direto e sempre reto. nas transmissões do nosso fantasma, enfim, mas isso daí é conversa para mais para frente. Edgar, todo narrador começa, bem dizer, lá nos primórdios da reportagem, ou talvez tenha ido direto para a narração. Você é dessa geração de repórteres e como de fato despertou o desejo para a comunicação? Eu falo para você, Jefão, que eu não sou dessa geração, né, de repórteres. Eu trabalhei como repórter também, mas pouco tempo. Eu não cheguei a ser setorista. Eu fiz alguns jogos, transmissões, né, porque eu sempre tive o sonho de ser narrador. Mas eu acho que seja importante não só a questão da reportagem, que você tenha o posto de ser repórter. Eu acho que no começo da carreira é importante que você faça de tudo, né? E tudo isso visando também ser um profissional qualificado, porque você não tem mais aquele, principalmente agora, na nova geração do rádio esportivo, aquele profissional que ele seja só narrador. Eu sou só narrador, só plantão. Antigamente era assim, né? E o rádio modificou, as profissões modificaram, né? Os setores modificaram. E eu não passei pela reportagem. Passei no estádio, fiz alguns jogos, mas para falar para você que eu fui repórter mesmo, não. Há quem diga que um bom narrador ele começa, né, como plantão, depois passa pela reportagem para ser um bom locutor. Olha, eu tô num caminho, quem sabe, inverso, não contrário a isso, né? Eu tô tentando, eu tô caminhando para que os sonhos sejam realizados. Mas para falar para você que eu fui de uma escola de reportagem, não cheguei a trabalhar muito tempo como repórter. Hoje sim, né, que eu faço algumas participações, mas aí uma parte de televisão. Mas no rádio eu fiz pouca reportagem. Gosto muito, acho muito importante, respeito muito também essa função, mas o sonho sempre foi, né, ser narrador. E como é aquela campanha que aconteceu, essa corrente que aconteceu dias atrás nas redes sociais, tá dando certo. Vamos ver até quando, né? Não encarou uma chuva na Vila Capanema, na Arena da Encarei Baixada sim, Antiga? inevitável, né? Inevitável porque no começo da carreira a gente vai pegando tudo. No começo da carreira a gente diz assim, tô indo para 8 anos de rádio, ainda é muito recente, né? Tô começando ainda também na profissão. Mas assim,
tomei alguma chuva, né? Isso também é importante, porque aí você vai começando a ver a realidade da profissão, e é gostosa a profissão do repórter também, né? Porque você está perto, você está, diziam locutores antigos, né? Mergulhado no fato, no que está acontecendo, né? Então, eu acho muito importante também. E você é repórter, você sabe a importância disso, né? Mas assim, a chuva é inevitável pela região que a gente trabalha, né? Nossa, peguei alguns jogos de chuva, Vila Capanema, 9h45, já não valia mais nada, né? Então, mas o respeito à profissão é o mesmo e a gente vai lá para cumprir o trabalho. Tomar corneta de fiscal da Federação Paranaense, sim. né? Enfim, mas isso Ossos do ofício. Isso aí, exato, são ossos do ofício. Vou passar aqui na galera. Professor Isonel Sandino Meneguso, do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Esse cara, Edgar, ele que foi o início da minha carreira, o despertar da comunicação esportiva. O pai do professor Isonel, ele era da Universidade Estadual, claro, um professor de história, e fazia comentários nos jogos do Operário na Rádio Santana, naquela época famigerada divisão de acesso, que Deus o tenha bem longe daqui. E eu ouvia a programação e bem no fim viramos até amigos, e inclusive eu considero, na época dos meus 12 anos por aí, o irmão mais velho que eu tive. Grande abraço, professor Isonel Sandino Meneguso. Fernando Zanon, acabou de chegar, seja bem-vindo. O Eduardo Machado, Carlos Gradovski. Esse sobrenome aí, se fosse repórter, ele ia complicar o narrador. Que você não sabe o meu. Eu já chamaria assim, fala Carlinhos, enfim. Pronto, já mata a situação, pronto. Então imagina o meu Jefferson André. Trava a língua. Imagina o meu Jefferson André, Jefferson Vasselech, enfim. A Daniele Cidral também está aqui conosco na live, sejam todos muito bem-vindos. Edgar, você é de Curitiba e está narrando os jogos aqui em Ponta Grossa. Você precisou de alguma adaptação ao rádio pontagrossense, ou a sua experiência na comunicação esportiva em Curitiba facilitou a sua adaptação aqui na cidade? Olha, quando eu saí de Curitiba para encarar esse desafio, né, de trabalhar em Ponta Grossa, eu trabalhava na CBN aqui, né, e aí são 3 clubes, né? Então é jogo atrás de jogo, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, domingo, e eu trabalhava também na programação diária. Eu apresentava o CBN Esportes nessa época alguns dias da semana e também trabalhava no plantão esportivo, abria jornadas. Então o trabalho ele era contínuo, né? Então eu saí, topei aquele desafio naquele final de 2017, né? Teve o contato do Osiris Nadal em dezembro e eu falei para ele, a princípio, fecho com vocês, estamos juntos e tal. E continuei na CBN, né? Até naquela temporada trabalhava de domingo a domingo, mas consegui trabalhar nas 2 rádios, né? E daí eu optei no final de 2018 pela continuidade na Rádio Clube. Mas teve uma adaptação sim, porque aqui são 3 clubes, é claro, você tem Corinthians, Flamengo, Palmeiras passando a todo instante, tem a Copa do Brasil também que te oferece outras equipes, né? Equipes com jogadores que você não conhece, mas quando você vai para um outro centro, o Operário ele estava naquele ano, naquela transição da Série C para Série B. Para B. E foi uma campanha sensacional e foi um ano que eu me considerei assim sortudo, né, privilegiado, porque eu cheguei na cidade naquele ano de divisão de acesso e o Operário vence aquele campeonato. Ele já entra na Série C, os jogos eram paralelos, né? Coincidiam na semana também. Aí o Operário entra na Série C, não era um azarão, mas era um time que tinha um planejamento para ser, naquele momento, uma equipe que terminaria no meio da tabela, aí sim engatilhando para 2019, quem sabe conseguir o acesso. Mas aconteceu tudo naquele ano, então foi muito positivo. Teve essa adaptação, porque você sai da capital e vai para uma cidade vizinha, 120 quilômetros, estalo de dedo, você está dentro da cidade de Ponta Grossa. Então, houve adaptação porque é um time que é muito querido na cidade. O Operário é um time da cidade. E eu sempre tive como característica da narração conversar com o torcedor, trazer um pouco do coração, ser regionalista, pensando no meu estado. Mesmo trabalhando na CBN, tendo jogos para um público grande, corintianos, palmeirenses, são paulinos, mas chegando em Ponta Grossa, eu acho que ali sim eu aprendi a conversar mais ainda com a torcida. Eu fico muito feliz pelo modo como a torcida me recebeu, pelo carinho, então eu virei operariano, não demorou muito tempo.
né? Você chega na cidade, começa a comunicar para um público apaixonado também pelo futebol, que ouve muito rádio, que leva o rádio ao estádio. E quando acontece isso, a adaptação ela não demorou muito. E hoje eu confesso para você que eu sou apaixonado pelo trabalho que eu faço na cidade de Ponta Grossa, para quem eu comunico, pelo torcedor, pela rádio. É uma situação muito bacana. Claro que existe uma adaptação, mas no meu caso foi muito positivo. Até um nome novo, pois você chegou assim, a galera, como já foi até falado aqui em lives anteriores, o novo acabou chocando muitas pessoas. E, enfim, você conquistou o teu trabalho, o teu espaço aos poucos e foi cativando. E hoje, se alguém falar, hoje fala um Edgar Araújo, penso que você é um pouco mais velho, mas vendo a sua foto, eu posso falar, pois eu fiz uma divulgação da nossa live aqui, perguntaram, mas é o Edgar, esse da foto? Aquela foto que eu mandei para você no perfil, enfim. Que bom, né? Esse da foto? Que bom, fico daí feliz. Todo mundo, nossa, ele é muito novo e tal. Enfim, mas deu para perceber bem que você conquistou, e enfim, hoje é quiçá, o maior narrador do Brasil aí. Claro, que é isso, bondade sua. Seguindo atrás da. Em tamanho, né? Eu sou meio alto, né? Então pode ser que seja o mais alto, né? Enfim. Mas, muito obrigado, bondade sua. E aqui ninguém escapa, né, Edgar? Todo narrador ou repórter que se preze tem aquele momentinho de apuro, aquele momento que chuva, tomei muita chuva, perdi um par de tênis, vou ter com os pés molhados dentro do ônibus, deu problema na transmissão, enfim. Você tem algum momento para compartilhar conosco? Sabe que conversando com o Eduardo Machado, a gente troca muita ideia de madrugada, e esse cara é um traíra, então a gente conversa muito na madrugada, assim, ele tira muito sarro, eu até cuido com o que eu falo para ele, porque eu sei que ali ele vai contar uma história, ele tem várias plataformas para distribuir essas histórias, então eu tenho meio que um cuidado com ele, assim. Mas conversamos muito dessa situação que acontece dentro de uma cabine, né? E conversando com outros narradores também, uma vez te deu muita risada no Couto Pereira, os narradores conversando, nossa, eu não sei se você já, mas eu acho que todo narrador dentro de uma cabine já derrubou a garrafa de água, um copo de água em cima do caderno, né, de anotações. Quem nunca? Eu não tinha feito isso até aquele momento, só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas não deu, eu acho que umas 5 rodadas. Quando eu dei uma cacetada assim na garrafa, mas ela encharcou. E eu cuidei com o equipamento, né? Eu já peguei os papéis, fiz assim um esquema para não poder molhar o equipamento. Mas aí eu já lembrei, já me deu um ataque de riso na hora também, né? Isso é uma coisa que acontece muito e fui batizado naquele momento com essa situação que acontece com todos, além das situações quando você viaja também para transmitir um jogo, né? Eu acho que é ali que o profissional ele passa a ver as dificuldades da profissão e passa a amar cada vez mais a profissão também, né? Porque o rádio ele oferece dificuldades quando você caminha com o rádio, quando você faz um trabalho profissional, quando você está nas cidades acompanhando o seu time, independentemente da divisão. Então ali o profissional, o locutor, ele sente o que é a profissão rádio mesmo, quando você tem que montar o seu equipamento e acontecem situações em que dá um erro aqui, um erro lá, no áudio, e você tem que estar preparado. Eu já transmiti por celular, você chega num estádio, não funcionou, e eu tinha um público para falar, eu tive que falar. E o jogo saiu, você trabalha mais atento ainda, né, buscando sempre o profissionalismo, mas são situações que acontecem. Choque, já tomei também bastante, né, isso acontece também. Só que eu acho que essa é a parte mais apaixonante da profissão, né, as dificuldades. Você saindo do estádio, depois do material todo desmontado, e as dificuldades acontecendo, após o jogo você pensa, olha, eu amo essa profissão mesmo, você dá risada, respira, chega, toma aquela cerveja bem gelada depois do jogo para abaixar um pouco a adrenalina, isso faz parte também. Eu gosto muito, né? E dificuldades acontecem, você tem que estar preparado para que aconteça e ser interessado também, né? Pela parte técnica, pelos erros, perguntar o que está acontecendo, por que aconteceu isso, porque de repente se a emissora precisa de você, pensando principalmente numa redução de custos, você tenha que fazer uma dupla função, além da transmissão do jogo, atuar também como operador, você tem que estar preparado. Eu acho isso encantador também. Eu posso dizer por mim uma vez, eu agora não me recordo, eu sei que foi ano passado, eu estava trabalhando no outro prefixo, o Rio Branco e Operário, o jogo foi lá no Gigante do Tiberê. Não, perdão, foi na Estradinha. Na Estradinha. Eu não estava. Uma chuva, né? Eu não Nossa estava.
Quem tava era uma pessoa que você conhece pouco também, chamado Igor de Oliveira Franco. Eu tava lá. Ele tava do meu lado, Igor, na cabine do lado. Se fosse para contar a história do guarda-chuva também, enfim. Mas vamos deixar de lado porque a pauta é outra. Mas, enfim, teve um problema no sinal lá de Paranaguá. Eu fui com a cara e com a coragem para o estúdio. E daí tava o técnico também. E naquele momento eu catei a primeira notícia que veio, o técnico me chamou para dar a notícia, enquanto para tapar até eles voltarem a transmissão. O improviso. Ali foi a primeira notícia que eu vi na frente. Era, se eu não me engano, um acidente que era o ônibus que estava com as cores da Chapecoense, enfim, daí fizeram inúmeras associações, enfim. Mas é uma experiência boa, nas dificuldades que a gente vai aprendendo. E naquele dia, eu sei que eu me virei nos 30, mas consegui pelo menos tapar boa parte daquele momento que estava sem sinal vindo direto de Paranaguá. Então, é uma coisa que a gente... Sim, com as mudanças do rádio, Jefão, a situação que acontece é que a tendência, cada vez mais, é que o narrador participe das jornadas esportivas no famoso tubo, né? O off-tube, o tubão, que o narrador batizou, né? Então, ali, erros acontecem. Sinais de televisão. Eu já tive que dublar outro locutor, e isso é um desafio. Eu acho que a partir daquele momento que o locutor também passa por essa situação, que você tem que dublar outra emissora, outro locutor, ali... E você escuta, né, dos ídolos. Cada locutor, quando ele começa a sua carreira, ele tem aquele espelho, aquele ídolo. E eu já havia ouvido isso de Edgar Felipe, saudoso, Marcelo Ortiz, que é um espelho, Edilson de Souza, o pessoal falando assim... Olha, um dia você vai precisar dublar um locutor e você vai ver como é que você vai passar por apuros. E aconteceu e, nossa, eu tive que dublar, ainda bem que naquele dia tinham 2 ou 3 em outras emissoras que são mestres da locução. Então, eu fiquei mais ou menos ali, acho que uns 10 minutos dublando e é uma situação complicada. Quando volta o sinal, ela sabe, aquela adrenalina assim, parece que baixa, o teu trabalho começa a fluir até melhor. Mas são situações que você tem que estar preparado, né? Isso acontece e vai acontecer, independentemente da emissora e da estrutura. É isso que cabe muito. Olha o Du falando aí, a coisa mais difícil de se fazer, porque ele está começando agora, ele está pedindo passagem, ele está chegando, já está voando, porque é mais um monstrinho também eu falo, você é um monstrinho do laboratório do Osíris, né? E ele já passou por isso também, se eu não me engano, pergunte para ele depois, ele passou isso, se eu não me engano, na Copa São Paulo, começo da temporada aí, ele teve um probleminha e teve que fazer uma dublagem aí. É complicado. Já passou cedo, né? Ainda bem que já passou cedo. Já foi um soldado já que tomou uma rajada quase na perna dele para ele poder aprender, né? E já vai começando a se acostumar também com as dificuldades da profissão. Principalmente é essa todo esse momento, esse entrave que aconteceu. Passei por isso 3 vezes em um ano. Tá vendo só? Tibagi foi um negócio complicado, então. Mas, enfim, deixa o caso aí, deixa em off. Enfim, vamos continuando na galera que tá passando. O Alisson do Amaral, esse é o DJ da Trem Fantasma. Júlio Gotardo. Querida Trem Fantasma. Vamos ver aqui. Enfim, toda a galera que tá chegando agora, sejam bem-vindos. Sinta-se à vontade, quiserem fazer alguma pergunta ao Edgar, sinta-se à vontade, que o Edgar está aqui para conversar essa resenha incrível aqui. Também esse cara que você conhece pouco também, que é um grande admirador tanto do seu trabalho quanto do meu, Serginho Ferri. Grande abraço, Serginho. Sérgio Ferri ele já é um dos nossos, né? Que a gente diz assim, um cara que tem um bom papo, adora rádio, conhece de rádio principalmente. A gente fica muito feliz quando pisca o recado do Sérgio Ferri. Eu já tenho ele, eu sou amigo dele nas redes sociais, de WhatsApp, tudo. Então, quando ele manda o recado que está ouvindo, a gente fica muito feliz, porque sabe que é um cara que acompanha, que gosta do trabalho da gente, né? Não só do trabalho, mas também da parte pessoal. É um amigo que a gente tem dentro do rádio. Esse é um cara incrível. Professor Isonel Meneguso, vamos acertar isso, professor. Vamos acertar isso com 2 grandes figuras para contar muitas histórias aí, principalmente. Edgar, você aqui na cidade é marcado pelo seu principal bordão. Assombra eles, fantasma! Lógico que eu não vou fazer num tom alto, que eu sei que você faz esse grito, esse bordão, esse grito num tom muito alto.
Você já planejava esse bordão ou ele saiu naturalmente? Não, ele saiu naturalmente. Eu não tenho costume, não sou um narrador de muitos bordões, assim, gosto muito, sou apaixonado por isso também. Eu acho que ele tem o bordão, ele é charmoso, né? É uma característica de cada narrador. Mas chegando na cidade, você vai ficando emocionado, jogo após jogo. E isso começou a acontecer no final da divisão de acesso. Faltando acho que 2 jogos para o final, eu comecei com isso. E no último jogo, no penúltimo jogo, saiu mesmo, de fato, o grito, né? E o Altair Baio, que estava comigo, ele ficou bastante emocionado também naquela jornada, porque, né, todos estávamos emocionados, o Operário estava voltando para a principal divisão, né? E isso já era indício de que seria um bom ano. E acabou saindo e pegou. Aí, jogo após jogo, a gente vai colocando, né, um pouco mais de emoção e vai trazendo não só para o momento do gol, mas também para a jornada, né? Pro decorrer da jornada, o começo da jornada também. E hoje, nas divulgações, o pessoal das redes sociais, é muito bacana, cara. Sabe, eu acho que é um dos poucos, um dos primeiros bordões, assim, que caracteriza, né, da minha carreira, mas, nossa, é uma coisa, assim, que hoje eu não consigo transmitir um jogo do Operário que não tenha, né, esse assombra eles, fantasma. Principalmente a gente torce para que saia o gol de uma vez, porque a gente sabe que a torcida gosta, né? Então é uma coisa muito bacana, eu fico muito feliz que pegou. A principal vinheta pro pessoal que não acompanha, que está vendo agora o Edgar, enfim, a principal vinheta quando ele entra ao ar é o principal, é o grito: assombra eles, fantasma! E também na entrada, no momento do apito inicial, o Edgar sempre pede: então faz o seguinte, assombra eles, fantasma! Enfim, então, e o bordão ficou marcado. E você vê andando na cidade, o Edgar do assombra eles. É um negócio que bacana, pegou. cara. Você falou bem, Edgar. Eu fico muito feliz. Nas convivências assim, sempre converso e falo. E, enfim, todo mundo, do assombra eles, fantasma, teu bordão pegou. O Eduardo até falou na segunda live que eu iniciei esse projeto, que ele tinha um bordão, mas o bordão vem com o tempo. Você mesmo até descreveu tudo isso, né? Serginho Ferri aqui na live. Lombardi Júnior, Edgar Felipe, Edgar Araújo. 3 gerações, 3 ícones da locução esportiva do Paraná e do Brasil. Tá aí o reconhecimento. Eu fico feliz de estar no meio desses monstros aí, ídolos, né? Convivi com o Edgar Felipe, tive essa oportunidade, esse prazer de conviver com ele. O Lombardi não tive essa oportunidade, mas o Edgar foi um professor. Da minha geração, aqui do estado, foi, na minha opinião, é o meu ídolo, era o que eu mais gostava de ouvir de todos, assim, tecnicamente, é impecável, né? E talvez ouvindo o Edgar Felipe foi que eu senti o desejo que despertou, né? Quando criança ainda, talvez, que um dia pudesse acontecer isso. Eu fico muito feliz, né, de ser xará dele ainda. A ironia do destino. Ele me chamava: ô xará, como é que tá? Qual jogo você vai narrar? Ele tinha um vozeirão assim: tudo bem, xará, como é que tá? Cadê o café? Ele era um sarro, era uma pessoa querida demais. Aquela voz rouca dele, passou na rede, é gol. Se colocar a final do Paranaense de 2015, é capaz de correr uma lágrima aqui, de tão emocionante que foi. Era um craque, né? A narração dele. Ele sabia muito. Esse sabia muito. Enfim. Edgar, como você mesmo até falou, você em alguns jogos foi repórter da Conmebol Libertadores nos Jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada e entrevistou nada mais, nada menos que Diego Forlan. Como que essa experiência de participar de uma competição internacional? Conta um pouco pra gente. Como repórter, né? Aí você vai voltando no começo da carreira, você citou muito bem, pegou muito bem isso, começando o papo. A importância de você também atuar em outras profissões, jogar nas outras, né? Assim como aquele jogador que é chamado de coringa, o jornalismo esportivo ele tem esses desafios hoje. Você tem que ser, além de multimídia, multifunção, né? E quando eu recebi esse convite, né, o Osiris que intermediou todo esse trabalho também, eu fiquei muito feliz e, claro, que surge aquele pensamento: será que eu estou preparado? Mas para quem ama o esporte, viveu isso nos últimos anos, né? Eu cheguei ali principalmente encantado e grato pela oportunidade que eu estava tendo naquele momento,
né? Eu fiz o ano passado e estou agora esse ano também na Libertadores. E ali são grandes personagens, né? São jogos enormes. Então, embora não seja um trabalho de reportagem durante a transmissão, o meu trabalho é das entrevistas, né? Na chegada dos jogadores, os dois treinadores e depois no gramado. Mas é bacana também atuando no trabalho da produção, né? Da transmissão inteira, porque ali você está lidando também com o pessoal do caminhão, o pessoal do sinal. Então você vai fazendo amizade, você vai sentindo até saudade quando vai chegando o jogo da Libertadores, você sabe que você vai conviver com aquele pessoal, né, na quarta-feira, e é muito bacana. Então saem as escalações, você corre, leva para o pessoal da transmissão. Não é só um trabalho assim de reportagem, é um trabalho de produção também. E é ali onde você vai sentindo, né, o gostoso, o prazer de ser jornalista. E eu penso assim que é privilégio para poucos trabalhar com aquilo que gosta hoje em dia, né? Independentemente da remuneração. Eu acho que se você trabalha e consegue viver daquilo que você ama, daquilo que você gosta, você é um privilegiado. E isso aconteceu, eu fico muito feliz. Eu acho que o trabalho amadureceu também, né, do ano passado para cá. E conviver com essas feras assim nossa, é uma coisa especial. Quando eu tive que entrevistar o Forlan agora, né, foi o jogo do Atlético contra o Peñarol, e a estreia dele também em Copa Libertadores, o começo de uma carreira, né, de treinador. Ele tem ainda muito discurso do jogador, do boleiro, né? Tá começando ainda como treinador, tá encantado com aquela situação também, então é muito bacana. Eu fico muito feliz e tô ansioso para que volte logo a Libertadores também, porque a gente continua nesse trabalho, né? Não rola aquele medo porque é time argentino e pode ser que aconteça Sim. qualquer coisa, a briga dentro do campo pode acabar sobrando para você, enfim. E quanto a isso, são situações que acontecem, eu acho um pouco mais difícil, né? Rola aquela situação de que a concentração para um jogo desse ela não duplica, né? Ela triplica. Então, os olhares estão todos voltados ali porque pode valer uma vaga. O Boca Juniors veio aqui, então, tipo, nossa, foi um jogo assim que a torcida, né, estava enlouquecida, e a torcida deles veio também. Então, é uma partida que você tem que estar atento no teu trabalho, porque você não pode extrapolar também os minutos de entrevista. É tudo parte da concentração. Eu gosto desses jogos, adoro as decisões. Né? O ano que o Operário foi o campeão da Série C, foram decisões atrás de decisões, estádios lotados, embora fosse uma competição menor, né? Uma Série C de Campeonato Brasileiro, mas os estádios lotados. Você pega uma competição no ano daquele, chegando numa semifinal contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda, poucas vezes eu vi um estádio lotado daquele jeito, que você pede o teu retorno de locução, né? Você não consegue fazer um trabalho que seja com o teu repórter à vontade, porque o estádio está muito lotado. A linha telefônica também passa por situações terríveis. Então, o futebol ele é apaixonante de norte a sul, e não só do Brasil, né? Eu percorri essa Série C de Campeonato Brasileiro, eu vi a paixão do torcedor, estádios lotados, e isso acontece muito na Série B também, né? E é uma situação que eu considero muito bacana. Eu gosto dos grandes jogos, né? Mas, como profissional, né, respeito à escala, onde for escalado, eu estou trabalhando. E principalmente lá o pessoal do Nordeste que é muito apaixonado, principalmente o Santa Sim, Cruz. sim. Você mesmo viveu essa. Acho que um termo correto que dá para dizer, viveu essa ênfase do torcedor pernambucano que estava lá direto, apoiando o momento de decisão. Pena que cometeram um certo errinho de colocar foguete no hotel do time, e aqui Porque o Operário ele já é saiu de lá, digamos que não classificado, não com a vaga, não já na final da Série C. Mas eu lembro que no final do jogo eles tiveram uma boa oportunidade, foi uma bola cruzada, eles tinham um centroavante chamado Pipico na época, e ele foi tentar pegar o rebote e o Simão saiu monstruoso nos pés dele, e o Sousa bate e arranca aquela bola para o meio do campo. 2-0 ali seria complicado, né? Porque o Operário chegaria em Ponta Grossa com a missão de reverter, não de fazer 1-0 para igualar a situação, como estava, 1-0 para o Santa Cruz. Então, quando você sai com 1-0 do Recife, você já sabe que em Ponta Grossa a situação ia ser muito difícil. O Santa Cruz já sabia que ia ser difícil, né? Teve aquela situação, o jogo dos bastidores também. O próprio treinador dele já sabia que aqui em Ponta Grossa a situação ia ser muito complicada, e foi. O Santa Cruz foi encurralado, foi nocauteado. É aquela situação de o lutador está defendendo o seu título, seu cinturão, perante a sua torcida, e o Operário ele foi letal, né? Massacrou o Santa Cruz como era esperado, né? E principalmente aquele jogo
aquele jogo depois, eu não parava de pensar no dia seguinte. Eu estava do lado do torcedor ainda, né? Então não estava pro outro lado do microfone, mas eu estava como lado do torcedor ali, eu ficava imaginando como que seria o ápice de tudo isso. E o jogo do Santa Cruz foi isso que aconteceu, principalmente até o jogo do Cuiabá, que terminou naquele quebra-quebra, que foi até um pouco complicado de ver como foi toda a situação. Mas você até tocou nesses dois lados principais, né? Que o Santa Cruz teve a chance de sacramentar o acesso. E bem no fim. Na locução eu pontuei isso, Jefão. Na locução eu pontuei isso. Quando o Sousa bate aquela bola para cima e ele arranca no finalzinho do jogo, eu falei para o Osiris, eu perguntei para ele, quem sabe essa bola começa a ser a bola da classificação, da vaga para a Série B, de uma possível final de campeonato, que nós temos mais um jogo ainda, né? A vaga para a Série B aí já, naquele momento, o Operário já sabia que jogaria a competição, mas eu vou até a final da Série C, porque o primeiro turno do Operário ele foi uma coisa assim também que ninguém esperava. Ele foi ganhando, ganhando e ganhando, e ganha fora, ganha dentro de casa, vira líder, né? E daqui a pouco, ali você começa a pensar. Eu lembro que o Osiris me falou uma vez, será que o Operário não vai ser campeão? Eu falei, olha, Osiris, se ele consegue o acesso, eu acho que já é motivo para muita festa, mas eu vou falar para você que os caras estão jogando demais. E o time estava demais. A final contra o Cuiabá, ela deixou isso bem claro, porque ele sai na frente, abre 2-0, toma a virada, consegue o empate, né? E aí sim acho que pinta a dúvida, porque o jogo em Cuiabá, o Cuiabá não é o time da cidade, né? Tem outras equipes mais tradicionais do que esse Cuiabá que disputa hoje a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o estádio estava lotado, eu acho que foi a atração naquele momento. 30 mil pessoas, o Operário chega lá, tinha aquele tom de rivalidade, né? Pelo que aconteceu aqui em Ponta Grossa, vencíamos o jogo. Então, era um clima de decisão, um clima, entre aspas, tenso. E aí um Simão monstruoso no gol aquele dia. Eu tenho pouco tempo acompanhando, não só o futebol, não só o rádio, mas o futebol, mas palavras do próprio Osiris Nadal dizendo, olha, poucas vezes eu vi isso no futebol, na minha carreira, um cara pegar tanto assim, cara. Que batiam, ele pegava, e chega uma hora que o próprio jogador, ele sabe, não vai entrar, a bola não vai entrar. Que pegava na trave, quando não pegava na trave, ele estava, né, atento e caindo, pegando no chão, saindo, fazendo milagres. Então foi um jogo assim que era para o Operário ser campeão aquela noite, merecia ser o campeão por tudo que fez na competição. Seria injusto que o Cuiabá fosse campeão, não sei se essa seria a palavra correta, mas foi muito merecido, por tudo que aconteceu e pelo roteiro também, né, que coroou um cara que tá aí, ó, tá fora do Brasil, né, agora em boas condições. Eu acho que é um goleiro que não deve nada para nenhuma divisão, nem do futebol português, nem do futebol brasileiro. Um cara que, em condições físicas perfeitas, é um goleiro de Série A de Campeonato Brasileiro. E eu, né, não por ser fã da pessoa que é o Simão, mas isso do profissional também, porque eu vi esse cara pegar não só no jogo contra o Cuiabá, mas na campanha inteira. Aquele termo da escalação moleque, ao qual eu estou tendo essa oportunidade de desenvolver um pouco. Aquele goleiro cartomante, aquele que pega até pensamento, né, Edgar? Ele pegou tudo. E se tivesse pênalti, porque ele pegou um pênalti, né, nessa competição no primeiro, se não me engano, acho que foi no primeiro turno, em que o Cuiabá venceu por 4-1, 3-1, 4-1, ele pega um pênalti quando o jogo estava 0-0. No primeiro turno foi 4-0. No primeiro turno foi 4-0. E ele pega um pênalti quando o jogo estava 0-0, ele defende o pênalti e o juiz manda voltar. E aí no voo de volta para Curitiba, ele sentou do meu lado, inclusive eu falei, Simão, eu tô com o lance do pênalti aqui. Ele falou, para você ver, eu nem saio, eu não dou nenhum passo para frente, eu dou um pulinho e caio. Eu não sei o que o árbitro viu no momento. Né? Não justifica o resultado, claro, 4-0, mas estava 0-0 o jogo ainda. Então, eu digo que se tivesse um pênalti ainda naquela noite da final contra o Cuiabá, quem sabe o Simão não pegaria de novo. Né? E também aquele jogo da grande final, que foi lá em Cuiabá, foi decidido, bem dizer, em dois fatores. O Simão e a Luz, pois ficou mais de uma hora, uma hora parado, e
E com certeza ali que entra toda essa parte também, não só do jogador que vai se preparando, vai preparando psicologicamente, pois mexe com Emocional, o né? psicológico, emocional, inclusive Isso. até para vocês também que estavam lá, estavam tentando achar alguma informação, o Osiris Nadal que foi com certeza até no, se precisasse até no diretor, administrador do estádio lá para Ah, saber ele deu um que baile, né? horas que. Ah, com certeza. E enfim, Osiris Nadal ele é um exemplo. Ele é um exemplo É um para professor. repórteres de hoje em dia. Edgar, é interessante ver essa diversidade de opiniões, pois muitas pessoas já passaram por essa pergunta, por esse questionamento aqui. Nada mais justo que ouvir você que está no meio e, claro, vai deixar sua opinião. Qual a sua opinião a respeito dessa medida provisória 984 das transmissões de futebol? E, já aproveitando, como o calendário desse ano, devido ao fato atípico da pandemia, vem todo aquele tema lá atrás de europeizar o calendário, ou seja, igualar o calendário brasileiro ao calendário do futebol europeu. Você é favorável também a isso? Olha, começando pelo calendário, Jefão. Todo ano essa discussão vai ser aberta, porque numa mesa redonda de futebol, de debate sobre futebol, em 10 comentaristas, digamos que 6 adoram os campeonatos estaduais e 4 sabem o quanto o calendário fica apertado. E aí você perde em qualidade, lesões, e também aquelas equipes que são consideradas equipes de um escalão menor do futebol brasileiro que tem um calendário apenas de 4 meses. E ali são profissionais também, porque o jogador de futebol ele é profissional. Mas é uma situação que exige discussão, que exige pensamentos, que exigem modelos a serem discutidos. Não vai ser da noite para o dia. Então, o campeonato estadual, ele acontece, está aí, em vários estados pelo Brasil, na fase final, inclusive no nosso estado com a Atletiba. É uma discussão que vai acontecer todo ano, mas não vai ser mudada tão rapidamente, pelo menos eu penso assim. Em relação às transmissões, eu acho legítima cada nova possibilidade de transmissão. Não sei se você me entende. Os canais abertos, eu acho que caminhamos na era da informação, na era da tecnologia, completando o raciocínio. Só que eu penso assim, isso eu já conversei até na rádio, no ar, conversei com o Eduardo, com o Ivan, com o Osiris, eu acho que tem que ser benéfico para todos. Porque o pensamento, é claro que é uma situação que você pensar em igualdade é complicado, você não consegue ter uma situação, independentemente do canal de transmissão, independentemente do dono dos direitos, da detentora, sempre vai ter alguém que vai receber mais. Mas pensando naquela praça em que eu trabalho, naquele time em que eu quero ver campeão, eu já me considero um cidadão pontagrossense, um torcedor do Operário, né? Eu amo o Fantasma, então pensando naquilo que eu produzo no meu quintal, eu acho que tem que ser interessante para o Operário também. Para uma equipe que ela ainda não está posicionada no escalão daqueles que têm uma fatia maior da pizza. Não sei se você me entende. Está trabalhando muito bem para isso. E o Álvaro Góes, em entrevista à Rádio Clube na quinta-feira, ele deixa isso muito claro. Que o objetivo dele é colocar o Operário na Série A. E o Operário hoje está mudando de patamar. E isso também é muito incômodo? É incômodo, mas é digamos assim, uma situação que incomoda positivamente. Se tem como existir um incômodo positivo, isso acontece. Porque todo o trabalho desse grupo, o gestor do Operário, credenciou o Operário a ser uma grande equipe do futebol brasileiro, jogando uma Série B, vindo da D para C, da C para B, e montando uma equipe que esse ano, bem trabalhada, os ponteiros todos acertados, vai brigar também por uma Série A, por um acesso. Então, eu penso que, analisando pelo meu quintal, pelo meu estado, por uma equipe que hoje nós sabemos que tem totais condições de jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, que tem estrutura, está se preparando para isso, e quem sabe, o destino reserve isso para o Operário. Pensando também nisso, eu quero que seja interessante para todos. Porque não é interessante um modelo que... O atual modelo da detentora dos direitos, ela vai favorecer sempre. Isso, ano após ano, vem sendo notado. Favorece as grandes equipes
E é uma fatia da pizza que é dividida e já acordada por todos. É claro que o Flamengo tem, digamos assim, é legítima a decisão do Flamengo de puxar esse carro, de querer criar um canal de transmissão, mas até que ponto isso é interessante para o seu adversário também? Até que ponto isso é interessante para o operário ferroviário? Né? Até que ponto o operário ferroviário não tem interesse em continuar aceitando a fatia do modelo que é atual? Então é um modelo a ser pensado, mas só de ser discutido, eu acho que já é bacana. Né? Ser discutido as novas possibilidades, chegar num acordo, né, que fique bom para todos. A igualdade é uma utopia, claro. A gente sonha com isso e espera que as coisas sejam igualitárias, mas é muito difícil. Então, que fique claro e que o meu pensamento é que fique pelo menos aceitável e perto do bom para todo mundo. Mas eu acho legítimo, são canais novos, né? E a tecnologia está aí para isso. Eu tenho um pensamento que, ao longo do tempo, ouvindo opiniões de várias pessoas, a gente vai tendo a opinião e muitas vezes até desconstruindo a opinião própria e concordando. O Atlético, por exemplo, é pioneiro nessa parte de streaming, essa parte que tem o streaming, tem a Rádio Cap e por aí vai. Sim. Assim como o Santos deve ter, a Ponte Preta eu sei que tem uma rádio web, enfim, isso daí, se for nomear time eu vou até amanhã. Mas nesse caso eu acho que é viável dar o direito de imagem, pois o clube paga o direito de imagem para o jogador. Então, e também é uma outra opção de abrir o espaço para as outras emissoras. Vamos dar um exemplo. A Globo transmite Corinthians e São Paulo. Daí você vai agradar o público daqueles dois times. O SBT vai transmitir Santos e Atlético Paranaense. A Rede TV vai transmitir Fortaleza e, sei lá, Manaus. Só um exemplo. Ter essa quebra de monopólio seria viável hoje, pois a detentora mesmo dos direitos, ela está fazendo algumas alterações que ou você se adequa ou você se adequa. Você não tem o direito de você falar. Perfeito. Exatamente. Você não tem o direito de você falar. O que torna mais legítima ainda a condição de que um clube crie os seus próprios canais de comunicação. É claro que, por exemplo, pensando no clube de massa, que é o Flamengo, que é o Corinthians, que é o Palmeiras, a rentabilidade de uma partida de futebol, ela é impressionante, né? Só que você citou muito a questão do público, oferecer o futebol, o produto ao torcedor. Quando você começa a monetizar e querer cobrar por esse serviço oferecido, né, aí você começa também a classificar aquele torcedor que pode assistir o teu produto, porque independentemente do preço, tem torcedor que não vai ter os R$20, os R$10 por jogo para acompanhar. Isso vai fazer falta no balanço final, no final das contas, né? Então você começa a tirar o produto do seu torcedor, que é o teu principal patrimônio. Então isso também tem que ser repensado. A partir do momento que você está criando um modelo em que você afasta uma fatia da tua torcida, aí ela cria um ponto de interrogação no final. Entendeu? Essa planilha ela já começa, ela tem um item ali, opa, eu preciso pensar nesse tópico. Entende? Que volta à situação, que seja bom para todo mundo. Entendeu? Mas nesse caso também, o que dava para poder até sugerir com essa nova parte, incluir isso no pacote de sócio-torcedor. Você, por exemplo, um sócio-torcedor atualmente aqui do Operário é R$55 o prata. No caso, se você puder estar exercendo esse direito de compra, esse direito de estar fidelizando 12 meses lá direto com os seus R$55, tudo bem, beleza. Mas eu não posso estar pagando o sócio-torcedor, eu quero estar pagando esse pacote avulso. Lógico, vai ter aquele momento que você quer incentivar o sócio-torcedor. Isso que o Álvaro Góes faz aqui. Isso que você, claro, você sabe, você até está mais por dentro do que eu propriamente. No caso, dava para poder até vender esse pacote separado, só que, porém, vai ter um certo valor que você vai pensar, opa, vai ser o incentivar ao sócio-torcedor, ou também por jogo, e assim vai. Mas isso daí que, igual você mesmo falou, tem que ser pensado. Você tem que oferecer o produto, mas qual é a forma?
por enquanto, qual é a forma que tem que ser discutida. Tem que ser discutida. Só a discussão gerada em torno disso, Jefão, já é espetacular. Já tem que ser acompanhada. Só o começo dessa discussão, que eu acho que é um projeto a longo prazo, não tão distante assim, mas é um projeto a longo prazo, você tem que oferecer um produto bom também, porque as plataformas, elas sofrem acessos, digamos assim, a torcida do Flamengo a uma torcida de massa. Então você tem que ter uma plataforma que ofereça um bom serviço para esse torcedor que vai pagar por esse serviço. Entendeu? Pensando em Operário Ferroviário, é claro que seria muito interessante uma questão de que você sabe que o torcedor do Operário, ele deixou claro nos números do sócio-torcedor que ele vai apoiar o time, ele está com o time. E isso também é inegável, ele canta, ele vai até o final, ele está na chuva. A média de torcedor do Operário não está oscilando tanto assim, digamos, em competições como a Série B do Campeonato Brasileiro. E isso vai ter apelo, só que até que ponto esse apelo é interessante no final das contas? Eu vou romper com um lado para comprar uma ideia do outro, mas eu tenho que saber que o outro lado também vai me ser rentável. Entendeu? Eu não posso abandonar uma ponta para pegar a outra e no final acabar perdendo. Entendeu? Mas eu acho, repito, legítima toda a criação e também a discussão e o pensamento de novos canais. A tecnologia oferece isso e você tem que se aproveitar dessa situação. Né? É o ônus e o bônus, né, no caso. Você vai ter o bônus, mas e o ônus, como é que fica? Isso daí é um tema polêmico, é bastante... Gera uma boa discussão. Gera uma boa discussão para 3, 4 programas aí de mídias aí consagradas. Quem está aqui na live também é o Bruno Luiz Abdala. Bruno Abdala, grande abraço. Esse é um personagem querido, faz tempo que eu não vejo. Vejo. Esse eu encontrei... é que o cidadão, quando ele casa, ele muda algumas coisas, né? Ele não muda o número do WhatsApp, do telefone, mas ele muda a foto aí para um bom entendedor. E daqui a pouco muda de novo, você não sabe se o cara tá solteiro, se o cara tá casado. E daqui a pouco já falam assim, olha, acho que tá casado. Chega outro e fala, tá nada. Eu vi num bar. Eu falei, mas como? Tava no bar, mas tava sozinho? Tava sozinho nada, tinham 3 ou 4 garotas sentadas assim. Eu falo, mas meu Deus, mas tá casado ou não tá, né? Mas acho que tá, pelo jeito tá, porque tá muito sumido. Grande abraço ao Bruno Abdala. O Eduardo Machado dizendo que discorda das nossas opiniões. Claro, todo mundo tem a sua opinião, né? Mas, enfim. Ele tá fazendo para encher o saco porque ele é traíra. É bem isso aí que ele faz. É um corneteiro. Essa é a formação de quadrilha. Não esconde. Enfim. Edgar, a pergunta da galera hoje foi de uma forma extraordinária, pois é um cara incrível que nós enaltecemos o que ele fez pelo Operário Ferroviário. Simão Bertelli, qual foi o melhor jogo que você narrou em toda a sua carreira? Foi um jogo que você transformou, Simão, no melhor jogo da minha carreira. Foi a final da Série C do Campeonato Brasileiro e tive o privilégio no segundo tempo, Jefão, de ficar bem na frente do gol, em que ele fez 2 ou 3 defesas ali que... eu costumo falar assim, quando a gente perde o raciocínio, eu digo, nós que somos feitos de juntar as palavras, ficamos sem palavras nesse momento. E na hora, os 2 lances, né? Teve um que a bola dá na trave, pega nele de novo e volta e batem pro gol, ele segura de novo. Então foi um jogo que, claro, todo o time tem seus méritos, teve a queda de luz, teve o gol do Bruno Batata logo após isso, e o Operário sofrendo pressão, né? E não teve aquele contra-ataque, né? Que configura um roteiro de uma final de campeonato para uma equipe que merecia ser campeã. Tem um contra-ataque fatal, o cara entra, bate por baixo, não teve isso. Teve o Simão pegando tudo até o final do jogo. E o estádio lotado. Então esse foi o jogo mais especial para mim. A final do Campeonato Brasileiro da Série C de 2018, onde esse monstro aí pegou tudo. E fico feliz que ele tenha feito a pergunta, gosto muito dele, é um parceirão. E faço votos também de que se recupere e volte o mais rápido possível. Quem sabe um dia para Ponta Grossa também, porque a gente te aguarda aqui. Você é um goleiraço. Nas brincadeiras também, quando eu ia fazer cobrir o dia a dia do Operário lá, ele sempre... a vida de jornalista tá fácil, né? Daí eu falei, eu quero ver... Eu quero tá aí. Uma vez era um dia de frio. Cara, e daí o campo do Guarani, acho que não sei se você teve a oportunidade de conhecer o estádio Paulo Xavier aqui em Ponta Grossa. Um frio. Eu tava pulando para ver se eu aquecia. Eu até brinquei com o Eduardo Maus perguntando, não tem uma vaguinha aí para liberar, para fazer um aquecimento, porque tá muito frio?
Mas esses dias são incríveis, que daí a gente passa a ter a convivência com os jogadores. Sim. Fica conversando ali, eles contam as histórias, enfim. E o Simão também sempre estou conversando com ele manda mensagem, ídolo, pergunta né? como está a situação, enfim. É um cara incrível. Edgar, jogo rápido. Então, o que seria esse jogo rápido? Você descreve em uma palavra, ou até quem sabe mais, pois muitas vezes algumas definições faltam até palavras para a gente poder falar e resumir em uma única palavra. E você escolhe o que for do seu entender. Vamos lá. Começando esse jogo rápido com jornalismo. Paixão, essencial. Essencial. Para mim, essencial. Narração esportiva. É minha vida. Isso eu posso dizer que é totalmente a vida mesmo. Narrar uma final de qualquer competição ou fazer reportagem internacional fora do assunto do futebol? Narrar uma final de qualquer competição, seja futebol amador, futebol de botão, sempre narrar. Operário Ferroviário Esporte Clube. Meu clube do coração. E a pergunta mais difícil de todas que eu sempre falo. Edgar Araújo. Amigo, simples, sarrista, de bem com a vida. Enfim, o papo foi tão rápido que infelizmente chegamos ao final do nosso entrevista live. Edgar, você é um cara incrível. Você é um cara incrível, que eu tive a honra de sabe o quanto eu te quero bem, o quanto eu gosto de você, o quanto eu gosto do teu trabalho, da tua pessoa, e o quanto, não só eu sei, mas todos nós sabemos que você tem potencial e o quanto você vai chegar longe. Isso é inegável, ninguém te segura. Eu fico feliz pelo convite, se você não me chamasse, eu ia atrás. Eu ia falar, será que não vai me chamar para uma entrevista? Edgar, para mim é uma honra, pois sabe, teve um certo dia que eu não lembro qual jogo que eu subi lá nas cabines lá para poder trocar uma ideia e enfim a gente conversou de uma forma mais pessoal e ter essa convivência, ter essa convivência até chegar os dias de hoje, enfim, é saber o quão profissional e o quão cara alegre, o quão cara humilde que você é, enfim, feliz. Se falar do Edgar hoje, tem que render elogios, pois futuramente o maior narrador do Brasil. Lógico. Imagina, que todos nós temos que subir nossos espaços, como você mesmo até citou, e eu também, quizá um dia chegaremos lá juntos, narrar uma Copa do Mundo, aí, chegar lá na época de 50, 60 anos de carreira lá, 50, 60 anos de carreira, como o Osiris Nadal tá hoje aí, e a gente lembrar desses momentos. Nossa, lá no digital a gente conversou bastante, no WhatsApp a gente conversa bastante, enfim. Muito obrigado, é uma honra. Saiba que nós estamos separados por um dial, né? Mas enfim, saiba que se precisar cornetar, pode cornetar. Mas é isso mesmo. É o que eu digo sempre pro Leandro, pro Eduardo, eu sou teu amigo, nós somos amigos, acima de tudo, profissionais, trabalhamos juntos, espero poder trabalhar com você de novo, isso vai acontecer fatalmente, mas eu sou teu amigo, acima de tudo eu sou teu parceiro, teu amigo, e eu acho que é isso que vale. E enfim, quer deixar alguma mensagem aí para nossa audiência rotativa, meu cara? Olha, eu agradeço, né, agradeço o convite, como eu disse, estava indo atrás já quase, né, porque... o papo é bom, né? Você tem muita qualidade, fico feliz de conversar com você. E deixo um recado principalmente para a torcida do Fantasma. Agradeço, né, por tudo, por esses 2 anos e meio, pelo jeito como o pessoal me trata. E isso, com certeza, é uma das páginas mais felizes e mais especiais da minha vida. Agradeço a todos os companheiros também, você faz parte disso. O modo como me receberam, sempre com um sorriso no rosto, sempre com muita lealdade, principalmente, que eu acho que isso que vale, né? O cumprimento de palavra também, o homem sem palavra não é nada.
E quando você enxerga isso, a lealdade sincera, a sinceridade no rosto do companheiro, isso é uma situação que te coloca dentro de casa. Eu me sinto em casa em Ponta Grossa, me sinto em casa na cidade, na rádio, com os meus companheiros dentro do estádio. E fico muito feliz, né? E respeito todos, respeito meus companheiros da concorrência também, admiro o trabalho de todos, espero que cada um tenha o seu espaço. E como eu disse, tem espaço para todos. Né? E fico feliz pelo convite. Quando você quiser, estou à disposição. Faça mais projetos como esse, de tanta qualidade assim. Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Lógico, se você não teve tempo de acompanhar, acompanha na íntegra aí nas plataformas de áudio, principalmente aqui vai estar disponível a live aí em seguida. E na sexta-feira que vem, o André Bida do Portal A Rede estará conosco. Em breve nós faremos umas divulgações novas aí de novos convidados. E, enfim, contamos com a audiência de todos. Muito obrigado, galera. Bom final de semana. Valeu, até querido. Mais. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tamo junto.